Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Prosa-Vete. Hoje falamos de um assunto muito importante, que é a saúde mental do médico veterinário, da faculdade da profissão, com uma convidada super especial. Eu vou pedir que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prosa-Vete, eu acho que veio para ficar e agregar muito. Então, eu estou muito feliz e um pouquinho nervosa também estar aqui hoje. Bom, meu nome é Bárbara, sou psicóloga. Tenho uma primeira formação em Direito com uma pós-graduação, cursando agora mais 2 pós na área de Psicologia. Sou casada, mãe de 2 filhos, um de 23 e uma de 20. Temos nossos 3 cachorrinhos, Pérola, Paulo e Zu, pelos quais nós realmente somos apaixonados. Não podia deixar de mencioná-los aqui, na verdade. E estou professora do curso de Psicologia também neste momento. Atuo com a Psicologia Clínica aqui em Colatina e no município também de Marilândia. E espero hoje podermos bater um papo gostoso sobre saúde mental. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas, de verdade. Bárbara, e assim, pra gente iniciar, a gente vai fazer um bate-papo, né? Mas a gente tem algumas perguntas, né? Algumas dúvidas relacionadas a essa parte, né? Da psicologia, o quanto isso é importante. Tratar e falar e cuidar da saúde mental para veterinários. E aí eu queria saber de você o porquê que você considera tão importante, né, esse tópico dentro da medicina veterinária. Falar de saúde mental para o médico veterinário? Bom, o que eu considero importante? Eu acho que, primeiramente, falar de saúde mental, eu acho que é importante em todas as áreas profissionais, em todo e qualquer tipo de relação, né, interpessoal. Mas, para a medicina veterinária, para vocês, médicos veterinários, eu penso que o fazer de vocês, ele é um fazer muito sensível. Vocês lidam com algo que para nós é muito importante, é muito amado, e não só tecnicamente vocês trabalham. Eu acho que o fazer de vocês, ele vai muito além. Ele envolve técnica, ele envolve conhecimento, é claro, mas envolve também emoção. Vocês lidam diretamente com os tutores. E o que eu acho mais incrível no trabalho, na profissão de vocês, é lidarem com seres que não se expressam como a gente. Claro que eles se expressam, mas não como nós, humanos, né? Então é algo que eu considero assim, extremamente sensível e rico fazer de vocês. É muita sensibilidade, notar ali, naquele animal, naquele ser vivo, como está, a situação que ele está, o que ele pode estar sentindo. É claro que vocês têm hoje exames de imagem, um arsenal de equipamentos, enfim, né, material para auxiliá-los, mas acho que a sensibilidade ainda de vocês é o que mais me encanta, me impressiona, e por isso acho que a saúde mental ela tem que estar presente nessa prática de vocês também. Respondido? Nós vamos, esse tema vai ser muito bem explorado e nós vamos falar mais sobre essa sensibilidade e o quanto que nós carregamos isso dos tutores, né? Também, o quanto que nós absorvemos junto com eles isso tudo. E aí eu queria perguntar para minhas colegas, para a doutora Eduarda, a doutora Daniela, em que momento da trajetória de vocês perceberam que esse tema seria um tema relevante para nós, na medicina veterinária? Aconteceu alguma coisa nesse tempo de formação de vocês, de estarem atuando como médicas veterinárias, que vocês sentiram que esse tema, um momento teria que acontecer, porque ele é relevante? Bom, no meu caso, eu acho que eu percebi muito tarde, né? A gente viu numa rotina a 1000 por hora, e quando a gente se dá conta, algumas coisas já passaram, não tem como voltar, né? E aí, somado à habilidade que chegou, né, que transforma a vida de qualquer mulher, das 4, 3 são mães, então entendem, você não é mãe, mas você sabe o que eu falo, porque você vive a minha rotina, né? E a rotina da Dani também. Então chegou um momento que eu precisei fazer algumas escolhas.
Dentre elas, me cuidar da minha saúde mental, uma pressão constante, horário para cumprir, informações que a gente transmitir pro colega de uma forma que ele entenda. Não é todo mundo que tem o mesmo nível de conhecimento que eu, ou até tenha mais conhecimento do que eu preciso saber trabalhar as informações para passar. Então, são situações tristes o tempo todo, o dia todo, e às vezes nós estamos tristes e precisamos responder, né? E fora que o relógio é bem complicado, né? Cumprir os nossos compromissos dentro do prazo. Então, eu acho que eu percebi tarde, mas até. Fui atrás de uma ajuda psicológica, como muitos outros colegas, como outras pessoas fora da nossa realidade. E foi muito importante para mim, eu consegui grandes avanços após isso. Eu faço das suas palavras exatamente as minhas. Eu também busquei ajuda, também considero tarde, e num momento já de limite, vamos falar assim. Eu precisei chegar numa exaustão, numa carga de responsabilidade absurda, para ver que eu precisava tomar uma atitude quanto a isso. E também acho que foi tarde, mas foi extremamente importante para mim. Foi um momento certo, podemos falar isso mesmo. Foi de grande valia como profissional, como mãe veterinária, como esposa veterinária, como filha veterinária, porque é isso. A gente assume várias outras funções na nossa rotina, no nosso dia a dia. E a gente ainda é mãe, esposa, filha, né, neta. Eu acho que nós três aqui, a gente tem uma forma de encarar a nossa profissão com tanta responsabilidade, com tanta seriedade, que várias vezes a gente deixa, sim, essas outras pessoas lá atrás, enquanto a veterinária está ali atuando, salvando, tentando, se esforçando, estudando, e uma hora essa conta chega. Sempre. Então, assim, demorei, mas acredito que foi na hora certa e fez muita diferença, sem dúvida. E você? Realmente, eu acho que todos nós, falando da saúde, na área da saúde no geral, acho que todo mundo hoje procura um atendimento, procura uma ajuda profissional, uma ajuda psicológica para poder estar fazendo parte do seu dia a dia. E muitas vezes nós depositamos essas responsabilidades em outras coisas que é o nosso trabalho que está fazendo isso. E quando a gente começa a entender que nós vamos conseguir realmente de fato falar assim, não, é a minha rotina que está fazendo excluir. Então eu preciso. E Paula, eu não sei só se seria questão do nosso trabalho, tanto de vocês, quanto o meu, quanto de diversas outras pessoas que estão nos assistindo. Mas eu acho que a pós-modernidade trouxe isso. Sabe, o excesso de informações que nós temos hoje, isso nos sobrecarrega absurdamente. A gente não consegue simplesmente se ligar de uma notícia, né? Rolar um feed pra nada. Sim, não tem nada pra fazer, eu vou rolar. Não, eu vou ler, eu vou contemplar, eu vou olhar a paisagem, vou brincar com meu cachorro, vou ouvir meu filho, eu vou ouvir uma música. Quanto tempo que a gente não para pra ouvir uma música? Então eu acho que essa sobrecarga, ela veio justamente meio que sufocar a vida da gente. Porque todos os afazeres sempre existiram. Os profissionais sempre existiram com famílias, com as suas funções de filho, de mãe, de esposa, mais do lado profissional. Mas eu acho que esse excesso de informação, a tecnologia, é claro, que nos ajuda muito, que seríamos de nós sem ela. Ela nos aproxima, né? Mas ela também nos afasta. As relações, elas estão muito frágeis hoje. Isso chega, essa conta chega pra gente. Chega. Não é? E é quando a gente já se vê sem dar conta de nós mesmos. Exatamente. Aí eu preciso de um SOS. Hoje nós conseguimos sentar em um restaurante
e conversar sobre outros assuntos. Nós começamos conversando sobre diversidade, do que está acontecendo no mundo, e você finaliza, no meio, você está no assunto de trabalho. Sabe bem paciente lá? Como vai ser de bem paciente? Aproveitando, gente, outro dia, outra coisa que é muito difícil. Desvencilhar do assunto. Não, juntar, reunir, bater a agenda. Nossa, é difícil. Mas, ainda bem que também nós acordamos para também irmos atrás de profissionais para nos ajudar. E eu acho que é o mais importante é você conseguir observar, olhar para si e falar que preciso de ajuda. Perfeito. É o mais importante. Por isso que quando ela fala, acho que foi tarde, não, foi muito certo, porque foi no momento que você teve esse entendimento, não é? Sim. E por que não pedir ajuda? Por que não se autoconhecer em momentos que a gente não tem tempo nem de se olhar no espelho direito, não é? E quando eu falo olhar no espelho, não é ver eu conferir o look do dia, é se ver no espelho com propriedade, com profundidade. Como é que eu tô? O que eu tô sentindo de verdade? O que tá acontecendo aqui comigo? Por que eu tô me sentindo assim nesse momento da minha vida, nessa fase da minha vida? E às vezes a gente se pergunta, mas tá dando tudo tão certo em tal ponto, em tal âmbito, o que tá? Então é hora, talvez, a gente procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional, para promover. Eu falo que esse autoconhecimento a gente mexe de dentro, para promover o autodesenvolvimento que vai acontecer para fora. Não é? E aí sim a gente vai seguindo e evoluindo. Eu falo sempre que a vida, a gente aprende isso com psicologia, ela é um eterno gerúndio, onde a gente segue aprendendo, buscando, caminhando, indo. Isso é muito bacana, né? Sim. Isso nos proporciona realmente evoluir. É isso. Vamos lá. Eu como professora, eu observo os alunos, eles entram muito ansiosos na faculdade, mantêm-se ansiosos durante a graduação e saem mais ainda, né? Você como profissional, o que você teria de mensagem, de instrução para esses alunos, esses graduandos acadêmicos que podem ajudá-los, que podem orientá-los para ajudar esse percurso e também até após faculdade, após formação? O que eu penso, Paula? Isso é uma questão que realmente é inerente a esse momento da vida. Curiosamente, o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente em cima disso. A gente está falando agora, tratando isso com a fase de desenvolvimento humano de adultos jovens, né? Que a gente já está falando dessas pessoas acima dos 18 anos, finalizando uma graduação aos 22, daí para frente, não é? Então, nós falamos de adultos jovens. E o índice de ansiedade desse período de adultos jovens na comunidade acadêmica é totalmente crescente, cada vez maior. E assim, chega com uma voracidade que realmente impacta nós também, né, profissionais da área. O que a gente pensa? Há o que fazer contra isso? Não. Eu também acho que é parte do crescimento, do desenvolvimento, da maturidade desses adultos jovens passar por tudo isso. A gente entende que a graduação, diferente de tudo que eles viveram até então, traz com ela muito mais responsabilidade, traz com ela também questões também financeiras que contam também ao investimento que não é pequeno, conta também aquela prospecção do futuro. Então vai chegando ao final do curso, foi justamente sobre isso que eu tratei no meu estudo. Essa ansiedade ela aumenta significativamente, porque ao final do curso a responsabilidade aumentou, a carga horária pode até ter aumentado, como também pode ter estacionado, mas há uma diferença. E somado a tudo isso vem a expectativa de futuro. Por exemplo, a tão sonhada beca preta com a faixa verde, o canudo verde da medicina veterinária, dentro de poucos minutos naquela colação de grau, ele pensa, e agora? Não é? Exato. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Qual é a condição nesse momento? Claro que é um sonho de todos nós graduandos, na condição de graduandos,
terminar a graduação imaginando uma clínica maravilhosa, você entrando linda naquela clínica, toda, né, maravilhosa, limpada, bonita, mas essa realidade não é assim para todos. Na verdade, para a minoria, para a grande minoria, sem dúvida. Então vem esse conflito, vem essa questão, essa angústia que ainda vai exacerbar ainda mais com essa ansiedade de final da graduação. Então o que a gente pode pensar nisso? A forma que esse adulto jovem ele pode se ajustar de uma forma funcional, de uma forma positiva. O que infelizmente que a gente tem visto são ajustamentos que nós chamamos de psicologia de disfuncionais, onde a gente tem visto cada vez mais nossos adultos jovens voltados para drogas lícitas, álcool, tabaco, medicamentos, como também as drogas ilícitas, como mecanismos de fuga desse momento que para eles chega a ser aversivo. Então talvez eu trabalhar com eles uma concentração talvez no momento presente. O que eu posso fazer agora de melhor? Ser melhor na minha área, ser melhor nesse conteúdo, nessa disciplina que me é dada, para que eu possa me preparar agora para depois. Talvez trabalhar isso neles. E é claro, com ajuda especializada, buscando terapia e também cuidando da saúde física. Tendo boa qualidade de sono, coisa que eles também têm dificuldade, não tanta balada, tanto acontecimento, porque a gente entende também que faz parte da idade, né? A juventude traz muito isso pra gente, normalmente é como os jovens. Vocês são mais jovens que eu, mas a gente sabe que isso é gostoso e faz parte. A questão da qualidade do sono, a qualidade da alimentação, esse cuidado, a questão também da atividade física, principalmente, que está totalmente ligada à saúde mental. A gente conta até mesmo, pessoal, com a questão do distanciamento da família. Quantos acadêmicos, né, estão ali já no final da graduação sonhando em estar com a família, sim, né, sonhando em estar saindo da faculdade para se casar com quem estava ali prometido, até mesmo nas relações antigas que com essa maturidade se afastaram, né? Então, e também essas frustrações todas de carona em toda essa história fazem parte também. Então eu penso que seria isso, é realmente se organizar, se concentrar no momento presente, dando o seu melhor naquele momento, naquele presente, que é onde a vida de fato acontece, é aqui e é agora. Eu estou aqui falando com vocês nesse momento, é onde a vida da gente está acontecendo. Não adianta eu nesse momento aqui pensar o que eu vou fazer amanhã. Não adianta. É claro que nós nos preocupamos, sim, nós temos planejamentos e organização, senão também nós seríamos irresponsáveis. Mas focar no momento presente eu acho que ajudaria muito. E cuidar da saúde física e mental da mesma forma. Acho que seria por aí. Perfeito, ótimo. Então, alunos, vamos pedir ajuda quando a gente precisar, que é essa importância, porque muitos alunos eles têm vergonha de falar para a família do que está passando. E eu falo isso porque eu tenho alguns alunos que passam por essa situação e às vezes não chegam até a família para falar: eu estou sofrendo com a minha ansiedade, eu estou sofrendo com a pressão que eu estou vivendo no momento. Isso é muito importante. É importante também a família estar observando o que está acontecendo. Acolher. Eu acho que, bom, no meu caso, não falando no ramo acadêmica, né, como a gente falou, a gente demorou um pouquinho para procurar, para entender, né, que precisava de ajuda. Eu tive até a dificuldade de entender o que eram os sinais que eu estava sentindo. De fazer esse reconhecimento. Exatamente. Eu me peguei um momento com a minha psicóloga em que eu estava perguntando a ela: eu tenho ansiedade? Eu sou ansiosa? Eu não conseguia enxergar, identificar. Então, assim, aproveitando isso, o que você diria como sinais a serem observados, né? Tanto pelos acadêmicos e até mesmo de modo geral. Claro. A ansiedade, como eu gosto de falar, ela é algo que é inerente ao ser humano. Todos temos ansiedade, todos somos ansiosos e precisamos ser, né, gente? Aí sim, o que a gente precisa entender, quando a gente fala de um transtorno ansioso, a gente fala de frequência, intensidade e dano significativo a você e a outro. Então a gente não está falando ainda de um transtorno, nós falamos desses sinais no sentido de que são sinais físicos e psicológicos, né, emocionais. Então o que a gente se atenta?
quando nós falamos em sinais emocionais, psicológicos, nós falamos em quê? Irritabilidade, inquietação, questionamentos no sentido de será que eu sou mesmo capaz, sabe, a dúvida da sua capacidade, as suas inseguranças, medos, aversões até então não entendidas ou não reconhecidas. E a gente fala também dos sinais físicos, né? Mal-estar gastrointestinais, taquicardia, sudorese, boca seca, enfim, são diversos sinais que a gente já tem noção de que o corpo está dando sinais de que algo não está indo bem. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E estar atento também a esses comportamentos que a gente vem desenvolvendo perante um colega, perante a família. E como você bem falou, a importância da família é crucial, que ela também pode notar, que ela também pode observar. Sim, a saúde mental é tratada como um tabu, né? Ainda nos nossos tempos agora que a gente vivencia mais saúde mental, se fala mais de saúde mental. E foi uma das primeiras coisas que, quando nós sentamos para formular o projeto ética, a gente precisa falar de saúde mental. Porque nós três vivemos isso. Eu conheço a rotina das meninas, elas conhecem a minha, e eu sei que nós passamos por momentos muito difíceis, até a gente conseguir reconhecer que a gente precisava de ajuda e a gente não conseguiu saber onde isso começou. Qual foi o primeiro sinal que aconteceu e estava me indicando do precisava de ajuda? Não sei falar. Então eu acho que a gente precisa estar aberto, ouvir os pais, que colocam o filho para estudar longe. Eu sei que você está dando o seu máximo, mas às vezes 5 minutinhos de conversa ajuda muito. Esquecer tudo que está dando, esquecer as notas ruins, esquecer que o menino foi pra balada, é só sentar 5 minutos, porque uma palavra pode te dar, sei lá, aquele filho tá precisando de uma ajuda, né? E falar, gente, a gente precisa falar o que a gente está sentindo. Sem falar, fica muito mais difícil. E ter capacidade de ouvir também, né? Tem muitos relatos, né? Professora, eu falo com meus pais, mas eles não acreditam, né? Eles acham que tá fazendo drama, que eu tô fazendo drama, que é frescura. E infelizmente, quando as coisas acontecem, elas já estão ao extremo. E eu tenho percebido isso com alguns alunos, e isso tem me deixado muito preocupada. E de fato é preocupante, Paula, que isso fala desse tabu em torno da saúde mental, né? Realmente, pra que falar isso? Não se dá conta. É falta de Deus, quanto a gente escuta isso, né? Falta de Deus. Então isso é preguiça, é moleza, é corpo mole. Como a gente escuta isso, né? Então tem esse tabu e tem também o que eu falei no início, a fragilidade, como enfraqueceram as relações. Inclusive as relações familiares. Sim. Como é comum chegarmos a um bar, a um restaurante e ver uma família na mesa, cada um no seu telefone. Não é almoço de família como a gente vê isso. E eu não estou falando dos outros não, me também em alguns momentos, embora eu tenha feito um exercício absurdo para reduzir isso. Tenho cobrado também na minha casa, mas ainda não está 100% eficaz. Não posso me eximir dessa bola inteira. Mas eu acho que isso aí é algo total, geral. Geral. Mas a gente precisa reduzir isso, sabe? Você precisa trabalhar para que a pessoa possa ser melhor vista, com mais profundidade. Entende? Que o assunto possa ser de fato eu e você, olho no olho, te sentir, te perceber, te escutar, como você bem falou, de verdade. Entende? Poxa, conseguir notar a diferença num tom de voz ou outro. Eu lembro de um episódio que eu ia pra Paula e eu chamei ela do Paulo, dificilmente eu chamei ela do Paulo, né? E ela falou, a noite não tá boa. Então, assim, mas isso é convívio, né? É o dia a dia. Então, com essa proximidade, você acaba reconhecendo os sinais do outro, né? Isso se perdeu. Infelizmente, a gente tem que correr atrás para renomar essas coisas que nos ajudam, facilitam o nosso dia a dia. E até a frustração de você sair da faculdade e começar a trabalhar, porque a cobrança, como que vai ser, eu tenho que acertar tudo, eu não posso gente, uma cobrança social, né? Uma cobrança social. Olha que doideira que é isso, gente.
E essas cobranças e essas frustrações, elas se mantêm, se perpetuam. Porque quanto mais você... aquele ditado, quanto mais eu escudo, menos eu sei. E vem as cobranças de você ser cada vez melhor. Não é melhor nem no ego, mas é melhor, claro, emocional, como pessoa. E isso gera uma cobrança muito grande interiormente. De você, eu estou me especializando, eu estou estudando naquela área, e o meu paciente, eu não posso perder meu paciente. Então, aí a gente volta lá do início, né? Da primeiro botão. Eu vejo meu paciente, ele tem que fazer. Não é fácil. E nós, a medicina veterinária, os médicos veterinários têm muita dificuldade em lidar com essa frustração. Da perda. Da perda. Eu acho que em toda a área, né, pessoal? Vocês viram isso aí, a finitude. Eu acho que a área médica toda, né? A área médica toda não é fácil. Nunca será. É porque além da situação do luto, né, da perda ou da eutanásia, que seja necessária a realização, nós temos que lidar com os tutores, com a exigência daquele tutor, com a dor e a falta de conhecimento. De repente ele não conseguiu entender quão grave era o quadro do paciente, para que chegasse nesse momento do luto, né? E ele não consegue entender, ele vai criar situações em que o médico veterinário vai ter que se virar, se desenrolar ali para contornar aquela situação. E isso traz muitos danos para a saúde mental do médico veterinário também, né? Então, como eu disse no outro episódio, é a questão de educação constante para ambos os lados, para aprender a lidar com essas situações da melhor forma para ambos os lados. E assim, aproveitando, né, esse gancho quando ao luto, o que você, assim, teria como... Não vou falar dica, né? Que dica é algo como lidar, o que você diria, né, pro veterinário, para conseguir trabalhar esse luto, né, dos pacientes? Bom, o luto, ele nunca é simples. É um processo que realmente é um processo longo, ele não tem um prazo específico para acontecer. A gente estuda na psicologia 5 fases do luto, mas a gente sabe que essas fases elas acontecem de formas distintas em cada pessoa e nunca lineares, né? Aqui, ali, mas cada um elabora esse luto de uma forma. E para isso os tutores vai ser diferente. E lidar com o luto é como você bem falou, a perda já te consome, já te afeta, e lidar com a dor daquele tutor, né, que ainda não sabe nem sequer elaborar, né? Então, assim, é algo que é muito delicado. O que eu penso sobre o luto na área da medicina veterinária, como em toda a área, acho que a gente poderia pensar assim, ele precisa ser respeitado. É impossível que a gente tente ou que a gente pense em medir a dor do outro. Isso não existe, isso não tem chance. Se a gente acha que é demais, ou que é de menos, ou que ele é insensível, ou que ele está supervalorizando, quem somos nós para mensurar do outro, né? Cada um tem seus contextos, vem de contextos distintos, e acho então que sim, o mais cabível é entender, embora não seja simples, tá? É um processo que é doloroso, sempre será, mas é um processo natural, necessário, a finitude de todos nós, a gente precisa trabalhar muito isso. É um cumprimento. Eu acho que independente de crença, é um cumprimento. Ninguém é eterno. Nós temos um prazo final. Não é tantos nós, todo ser vivo. Sim. Então, para os nossos animais não vão ser diferentes esses processos. Então, é preciso talvez respeitar. Eu acho que essa seria a questão. Primeiro, vocês, enquanto médicos, terem esse entendimento de que tudo foi feito dentro do possível, a forma como vocês conduziram aquilo ali. Para isso, vocês estudaram. Eu sei que é difícil demais lidar com aquele tutor que, não vou dizer de uma forma generalizada, que ele desacredita. Mas a gente entende também na condição de perder um ente querido, sim, né? Que a gente muitas vezes faz a negação mesmo no luto. Não, mas não acredito que você fez. Será que você deu conta? Será que você sabe?
E contra a gente ainda vem um Google da vida, Ziaz da vida, assim de raças. Aí eu chegando dando aula pra vocês. Por alguns minutos eles esquecem de vocês que estudaram pelo menos 10 períodos, né? Arduamente na vida de vocês. Então, assim, eu acho que seria isso, é ter essa consciência de que tudo que poderia ser feito foi feito, ter uma consciência, mais uma vez, no momento presente, realmente, fiz tudo que eu poderia fazer até aqui. Pronto, perdi. Faz parte da vida. Dói em vocês? Claro que dói. Como aquela dor ainda mais intensa naquilo tudo. E respeitar aquela dor dele. A forma como ele vai reagir, às vezes até com agressividade contra vocês. Não é sadio, não é comum nem usual, mas faz parte daquele momento dele. A gente não sabe em que contexto ele vem, como eu acabei de dizer, então é importante respeitar. Eu sempre falo, Paulo, desculpa, que é muito importante a gente ter esse entendimento. Concordar é diferente de respeitar, não é? Eu não concordo com a postura desse tutor perante essa notícia da morte, mas eu respeito. Então eu acho que esse seria o grande. E eu acho que a eutanásia, o luto, são assuntos poucos abordados na medicina veterinária, principalmente. Assim. Então acho que nós temos que começar a abordar mais. O que é a eutanásia de fato? E expor isso para a sociedade, para a sala de aula. Na sala de aula, eu tenho trabalhado muito sobre esse assunto, sobre eutanásia, porque ainda gera muitos conflitos. Eu acho que vai gerar por anos, mas é uma forma correta, né? Vídeo mesmo. Sim, mas não precisa ser falado. Exato. As pessoas não sabem ao certo o que é e muito menos como funciona. E se a gente se aprofundar um pouquinho, que é claro que eu tenho conhecimento disso aqui, do que eu li assim, mas assim, a gente percebe e entende que é uma coisa totalmente assistida, é uma coisa totalmente pensada, planejada, sem dor, preservando a integridade daquele animal. Não é que a eutanásia ela nunca vai ser a primeira opção de médico veterinário. Não, jamais. Quando se chega a essa possibilidade, nós já esgotamos todas as outras possibilidades. Então, aquele paciente, ele realmente está num grau de probabilidade de sofrimento elevadíssimo. Então, por isso essa possibilidade, né? Então, não é uma coisa tão simples, né? Não cair no colo do médico veterinário. Algumas coisas aconteceram até chegar nesse nível. E até de um tutor entender assim, o que eles estão optando pela eutanásia e respeitar essa. Lógico, tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser bem claro, mas a gente também tem que respeitar. Se tiver na ética profissional, dentro de todo o contexto, a gente respeitar essa opinião do tutor, essa opção dele, e voltando da eutanásia para o luto, e respeitar realmente o que eu sempre falo nos meus tutores, quando eu tenho que dar uma notícia sobre o óbito, viva seu luto. Perfeito. Porque é alguém da sua família que você está perdendo. Então eu te respeito nesse momento. E a pessoa vai chorar, e às vezes ela vai esbravejar, e quem já passou por isso sabe o quanto é importante você respeitar. Sem dúvida. E o luto pelo animal, a gente está falando ali de algo muito forte, que a gente está falando de vínculo, não é? Nós estamos falando de um objeto, de uma bolsa, de um carro, a gente está falando de vínculo afetivo. Aquele ser faz parte da sua família. Aquele ser convive com você por anos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Exatamente. E aí eu volto naquele ponto que eu falei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo. Olha a grandeza da profissão de vocês. Vocês têm um entendimento técnico da condição daquele animal, ou seja, não dá mais. Ele está em sofrimento. E vocês também são pessoas que sentem muito, que sabem da dor que vai causar naquela família ao dar essa notícia, ao se posicionar como uma eutanásia, enfim. Então olha a grandeza da profissão de vocês. Como isso coloca vocês à prova em diversos momentos da vida de vocês.
E eu sempre gosto de frisar o quanto que é importante o apoio dos colegas entre eles, entre a equipe nessas horas, né? O suporte que você ter uma equipe que se conversa, que discute, quanto é importante nesse momento. Porque aí um apoia o outro, né? Porque de certa forma tem também um peso da frustração nessa hora. Então, somos humanos, né? Humanos. Então, como a própria Paula falou no último episódio, né, em um certo momento, nunca é uma decisão tomada sozinha, é uma decisão sempre em conjunto, e isso envolve todo um cuidado para passar essa possibilidade para o povo, né? Então, é muito importante quando a gente tem esse apoio dos colegas, né, entre a equipe, para viver essa fase extra, né? E acho que é importante também falar, Dani, do amparo legal que vocês têm também. Sim. O Conselho Federal para a Medicina Veterinária também nos ampara nessa questão. Sim. Né? E lembrar também que a eutanásia, ela não é colocada como uma possibilidade para qualquer coisa. Por exemplo, meu cachorro caiu e arrancou uma unha. Não é bem assim, né? Então existem algumas coisas que são passíveis de solução. Entendemos que outras situações vão, de repente, estar impedindo essa solução. Mas não é tudo desse seu jeito. Então a eutanásia, quando ela é colocada na mesa de uma possibilidade, é porque não existe outro caminho a seguir. Aquele paciente, ele realmente precisa descansar. Ele já cumpriu a sua missão aqui, né? Com aquela família, ou com aquela pessoa sozinha, enfim. No momento que ele chegou, ele precisa descansar. E assim, quais seriam, você considera, as pequenas atitudes diárias que realmente fazem a diferença para a gente chegar a esses entendimentos? Assim, algo que a gente decide praticar diariamente, como reforço, né, de entender que tudo isso faz parte e vai não vai acontecer e como vamos lidar. Quais seriam os exercícios de água, motorista? São tantos, né? Bom, primeiro eu penso sempre que quando pessoas, nós nos apoiamos num tripé, né? Corpo, mente e espírito. Então eu penso que a gente precisa estar com esse tripé nosso bem equilibrado, bem alinhado, para não guiar esse banquinho. A gente precisa estar equilibrado ali com firmeza. Então cuidar desse tripé. Cuidar do nosso corpo, que é a nossa morada, que nos conduz, que nos carrega, que nos faz autônomos, independentes. Cuidar através de uma alimentação correta e adequada. Qualidade do sono, pessoal. Hoje isso tem roubado muito o nosso tempo de vida mesmo, eu diria, né? E a qualidade do sono interfere muitíssimo na nossa vida e na nossa saúde mental também. A atividade física, todos os estudos apontam, né, para o bem que a atividade física traz como melhor amiga da saúde mental. Falamos também na questão espiritual, onde a gente precisa se conectar com algo supremo, superior a nós. Não estamos falando aqui de religião, mas é de ter algo ou alguém a quem a gente possa recorrer. Se cuidar espiritualmente, se blindar, enfim. E da saúde do tripé, terceiro tripé, que seria o mental, a corpo, mente, espírito, esse seria a mente. No sentido de quê? De nos organizarmos, de procurar ajuda se possível, buscar um autoconhecimento, buscar valorizar as relações interpessoais que estão se perdendo. Acho que esses seriam os caminhos. E entender que cada um é único. Ser gente é difícil. Relacionar-se com pessoas é difícil demais. Vejam como a indústria pet tem crescido. Exacerbadamente. Tem crescido muito. Porque é muito mais simples, vamos concordar. Lidarmos com um animal do que com seres humanos. E olha, isso não é assim, né? Então, Laura, as exigências para o médico veterinário são a todo momento. A cada passo que a gente dá, a cada conversa com o colega no corredor, a gente está atento ao que pode acontecer no próximo minuto, né? E a partir daí, a gente tem um sentimento de culpa. Quando eu digo a gente, porque eu não tenho, como que a Dani tem, que a Paula tem. Nós já passamos por isso
hoje conseguimos lidar com isso de uma forma melhor, não nos causa tanto dano. Mas o que você deixaria de orientação para quem ainda se sente culpado no seu momento de descanso? Eu preciso desligar o meu telefone. Esse é o meu momento de descanso. O que eu faço para tirar essa sensação de culpa? Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque nós não somos máquinas. Nós precisamos realmente do nosso tempo, do nosso momento, até para que a gente possa, digamos, render mais, até profissionalmente mesmo. E a gente precisa se atentar, sobretudo, a burnout que está aí assustando a todos nós, né? Nós não estamos falando de um transtorno mental. A Organização Mundial de Saúde não trata a síndrome de burnout como um transtorno mental. Ela trata como uma síndrome referente à atividade laboral, ao trabalho. Mas essa síndrome, ela fala de quê? De um excesso de estresse físico e emocional oriundo da atividade laboral, do trabalho. Um estresse crônico oriundo do trabalho. Então, se a gente não se ressignificar nesse sentido, a chance de desenvolvermos essa síndrome é muito grande. E ela traz realmente agravantes aos quais a gente muitas vezes se enxerga em quadros ansiosos ou depressivos. Mas qual é a diferença? Os sintomas são muito parecidos, porém a depressão ela é muito mais abrangente. Na síndrome de burnout, a gente fala de algo que é referente exclusivamente ao trabalho. O ambiente do seu trabalho, as pessoas com as quais você lida, o assunto, aquele movimento. Já a depressão é muito mais abrangente, ela está em todos os âmbitos da sua vida. Relacionamentos, familiares, profissionais, enfim, amorosos, de uma forma muito maior, mas se confundem. E é muito comum que vocês possam pensar, eu estou me deprimindo, eu estou no estado depressivo, eu estou com um encantamento gigante, o que está acontecendo comigo? Não, excesso. É o excesso que está olhando para o ambiente de trabalho, para as suas relações, a relação que vocês têm com os tutores. Muito importante entender que muito do que a pessoa diz ou faz diz muito mais dela do que de vocês. Então, no trato com esses tutores, vocês acabam se machucando, às vezes se desapontando, se frustrando também. Poxa, ele falou dessa forma comigo. Não se discute mais dele. A consciência de que vocês estão dando o melhor, fazendo o melhor que vocês podem, profissionalmente, tecnicamente, e como pessoas também, isso já é um sinal de que está tudo bem. O que ele disse, o que ele trouxe para mim, diz dele. E quem sou eu para saber de onde está vindo aquela pessoa? O que ela está vivendo, pelo que ela está passando? Será que é só o quadro da saúde daquele animal que ela está dividindo comigo? Ela está carregada de tanta coisa. Né? Então é saber separar isso. E, sobretudo, se respeitar. Eu acho que essa é a questão. É se respeitar no sentido de não sentir culpa como parar. Entender que é necessário. É necessário desligar o telefone, é necessário não falar no trabalho durante, enfim, vocês é que vão definir se é o final de semana, se é até tal hora do dia, quantas vezes por semana, seja lá o que for, mas buscar meios. Isso é muito de cada um. Né? Mas se respeitar, eu acho que essa é a questão. Como vocês vão distribuir e administrar isso vai de cada um. Eu penso que seria por aí. E Marta, falando com o coordenador e gestor agora, como que eu poderia lidar diante disso tudo? Diante do luto, diante das frustrações, diante dos medos, diante dos recém-formados, como que nós podemos lidar com isso tudo dentro de um hospital, dentro de uma empresa? Complicada, né? Muito complicada. Você lida com diversas pessoas em aspectos diversos, em condições e situações diversas. Olha, eu penso que o segredo de uma boa relação seria uma horizontalidade. Eu penso, não sei o que vocês acham disso, estou falando eu, Bárbara. Eu acho que se a gente trabalha uma relação de uma forma horizontal, a coisa flui muito melhor, né? Eu acho que foi o tempo da gente querer olhar de cima, até porque a gente está em condição de aprender sempre.
não sou acadêmica recém-formada, até porque a gente sabe disso. A gente sai da faculdade praticamente cru, né? O mercado que vai nos ensinar, e você deve pegar tudo isso. Quem acha que sabe muito, quem acha que não sabe milhões já sabe, quem ainda não entendeu o que está aprendendo, quem ainda não entendeu que pode aprender mais, né? E é claro que a gente pode. A gente está na posição de aprendiz com toda a vida. Eu acho que é a nossa finitude feliz daquele que entende isso. Eu posso aprender mais. E eu falo de aprender até o que não serve. Não é? Principalmente. Isso aqui eu não quero pra mim. É isso saber isso. É primordial. Não quero isso. Não quero que a gente dessa forma. E perfeito. São as opções que a gente tem de escolha, as oportunidades de escolha. Olha que riqueza é isso. Então, eu acho que seria dessa forma, Paula, trabalhar uma relação de fato horizontal e respeitosa. Pensando sempre que cada um é um e que o que ele traz, o que ele diz e a forma como ele se comporta diz muito mais dele do que de mim. Respeitar aquele contexto e aquele momento. Sempre com esse entendimento. Concordar é diferente de respeitar. Eu falo que é quase um mantra, né? Eu não concordo com você, mas eu vou te respeitar. Olha como isso muda. Como facilita a vida da gente. Beleza, que é um pouquinho além. O que eu posso, eu vou absorver. O que não é pra mim, eu vou deixar passar. Exatamente. Não é um exercício simples, mas é possível. E quando a gente se enxerga ali, meio que dominando esse exercício, as coisas ficam muito mais leves ao nosso redor. Muito mais. E eu acho que no final das contas, a gente precisa estar bem com a gente. Sim. Né? Para que você estando bem, eu acho que isso sintetiza tudo que a gente falou. Eu estando bem comigo, eu estou bem com quem está perto de mim. Com certeza. Então, pessoal, o nosso bate-papo chega ao fim, né? Um assunto importante, onde pequenas atitudes fazem uma diferença enorme na nossa vida, seja na graduação ou no profissional. Agradecer a Bárbara e pedir que ela deixe uma reflexão ou uma frase que você goste de incentivo dos nossos alunos. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você pelo convite. Estava muito, muito tensa. E vou falar uma coisa para vocês. Eu falo sempre que as primeiras experiências, elas não são sempre positivas. Primeiras experiências nem disso, né? Primeiro beijo, primeiro emprego, tem sempre aquele nosso foi um desastre. Mas eu diria que hoje eu gostei demais. Não foi sempre foi bom, né? Mas eu vou dizer que eu adorei. Então quero agradecer imensamente a você, doutor Eduardo, doutora Paula, doutora Daniele. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito feliz. Desejo sucesso absoluto para vocês. E como mensagem final, eu acho que é dizer que da importância da gente olhar para a gente. Eu penso muito nisso e falo sempre isso para os nossos pacientes, que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você só vai estar bem profissionalmente, você só vai estar bem pessoalmente se você estiver bem com você. Não tem outro caminho. E aí, claro, o meu amado Fernando Pessoa, através do heteronômio dele, Álvaro de Campos, quando ele fala lá, e no final é sempre assim, sou eu mesmo com os comigos de mim. Imagina só, somos nós mesmos. É isso. Então, assim, agradecer também, Tamara, por esse momento. Foi de grande importância. E é um assunto muito relevante. Com certeza nós, em algum momento, nós iremos voltar a conversar novamente sobre saúde mental, sobre essas abordagens que são de extrema importância e elas estão ali no nosso dia a dia. Então, nós sempre temos alguma coisa a acrescentar. Então, com certeza, é uma que será abordada novamente. E muito obrigada a vocês que ficaram até agora e nos ouviram. Continuem a discutirem, a debaterem sobre esse tema nas redes sociais, nas salas de aula, na clínica onde vocês trabalham, no hospital. Tentem difundir o quanto mais possível, o quanto é importante, né, cuidar da saúde mental na nossa profissão. E procurar ajuda. Se você for aqui, coloca no comentário a hashtag saúde mental na Nordeste, pra mim saber que vocês acompanharam. E então,
aqui engajando junto com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Se inscrevam nos nossos e até o próximo. Até a próxima, pessoal.